Sejam bem-vindos então para mais uma live, essa é a nossa live número 228, nossa segunda live deste sábado, e vamos para mais uma live express aqui que eu chamo, né, que é uma live mais rápida, porque o tempo hoje está bastante corrido, daqui a pouco eu tenho um compromisso, então vamos fazer uma live um pouco mais rápida, onde eu quero retomar um tema que a gente já falou há uns tempos atrás, e esses dias a gente envolveu esse tema em relação aos relacionamentos, né? Normalmente quando chegam algumas perguntas aqui, nas caixinhas de perguntas ou nas mensagens, são questões voltadas para relacionamento, não só relacionamento amoroso, mas relacionamento de educação de filhos, ou propriamente dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, a melhor forma de se relacionar. Então, esse tema que eu quero trazer aqui, que é os temperamentos, né, que eu já fiz uma live só falando disso na época, lá no começo, em que eu fazia as lives voltadas para o formato de aula. Tem uma live lá que eu falo somente sobre os 4 temperamentos, né? Que é uma estrutura, né? Uma ferramenta que a gente usa para conhecer, uma ferramenta de autoconhecimento para que a gente possa se conhecer e também conhecer melhor as outras pessoas com as quais a gente convive. Mas a ideia aqui hoje não é dar uma aula sobre os 4 temperamentos, né? Primeiro porque o tempo está curto e segundo porque eu já fiz uma live falando sobre isso. Mas conseguir conciliar um pouco mais esse tema em relação aos relacionamentos, para que a gente possa entender um pouco como que isso funciona, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os 4 temperamentos, ele nada tem a ver com a questão das 12 camadas da personalidade, né? Para entender um pouco a diferença, que são 2 temas que eu trago assim de tempos em tempos aqui, como ferramentas, né, de autoconhecimento. As 12 camadas da personalidade, elas são voltadas para entender quais são os valores, né, qual é o centro das tuas motivações. As 12 camadas, elas servem para isso, né, quais são as tuas motivações, né? Então, isso, cada sujeito tem a sua e tem esse nível de camadas do qual ele vai percorrendo o itinerário de amadurecimento, do qual suas motivações vão sendo um pouco superiores no sentido de amadurecimento. Os temperamentos já não, os temperamentos são as nossas formas, as formas que a gente experimenta o mundo, né? A forma que a gente reage em relação aos estímulos externos, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela pode estar duas pessoas se relacionando, né? Elas podem estar ali exatamente na mesma camada, né? As duas estão ali na camada 6, né? A camada da utilidade. Os dois estão buscando ser úteis no mundo, os dois estão buscando ali, sei lá, ter um rendimento, ou então os dois estão na mesma camada ali do servir, que é a camada 7, né? Os dois estão buscando ali servir a uma comunidade, exercer um papel social. Os dois têm inclusive os mesmos valores, né? Eles têm os mesmos princípios, eles levantam a mesma bandeira, eles conseguem amar as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. Porém, por outro lado, eles acabam reagindo completamente diferente aos estímulos externos, né? Experimentando o mundo de uma outra forma. Isso é porque eles têm temperamentos diferentes, né? E esse temperamento é a marca, né? O modo em que a gente se relaciona com as pessoas, né? A forma que nós somos marcados em relação às informações, aos estímulos externos, né? Então, para que a gente possa lidar bem com as outras pessoas, é imprescindível que a gente entenda essa questão do temperamento, né? Eu não gosto muito de trazer isso, porque muitas vezes as pessoas olham isso como um fator determinante, né? E aí isso acaba se tornando uma bengala ou uma desculpa para os meus vícios e para os meus defeitos. Então é importantíssimo a gente entender que os 4 temperamentos, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, mas que ele só te dispõe, né? Ele faz com que tu tenha uma disposição, uma predisposição a reagir de uma determinada forma, afinal é uma estrutura mineral, mas isso não determina. Por que não determina? Porque a gente pode treinar outros tipos de comportamento do qual a gente vai se adequando e entendendo. Se conhecer é o primeiro passo para entender, poxa, eu costumo reagir mais assim porque eu tenho essa estrutura mineral. Agora, então, eu vou treinar para que em outras situações, em outros contextos, eu possa fazer o contrário disso, para usar essas questões como se fosse um recurso que está nas minhas mãos e não como se eu fosse refém deles, né? Então, acho que assim fica muito fácil da gente entender, né? Então, entender essa questão dos temperamentos para que a gente possa se relacionar bem é um exercício de empatia, inclusive, né? Entender que cada um de nós temos uma estrutura mineral e um modo de experimentar o mundo faz com que a gente consiga praticar essa empatia de entender, poxa, as pessoas não sentem o mundo do mesmo modo que eu. Isso é
importantíssimo, né, saber, as pessoas não sentem o mundo do mesmo modo que eu, elas não experimentam o mundo do mesmo modo que eu. Então isso já por si só já é um exercício de empatia para a gente compreender que o outro não vai reagir da mesma forma que nós ou que nós gostaríamos. Para isso é preciso que eu treine, mas se a pessoa do outro lado não está treinando, reagir de outras formas, é óbvio que não vai ser possível. Então a melhor forma é eu não ficar exigindo isso dela, né? Então, se eu sei que as pessoas experimentam o mundo de modos diferentes, não vai adiantar mudar as crenças, não vai adiantar, não vai depender das tuas crenças, não vai depender da tua maturidade, não vai depender sequer de informação, né? de técnica ou de conhecimento, né? Então, nenhum dos temperamentos ele é bom ou ruim, né? Eles têm apenas características diferentes, né? Que podem ser utilizadas por bem ou acabam muitas vezes a pessoa sendo refém e acabar deixando se levar para o lado ruim, para o lado prejudicial. A grande habilidade de uma pessoa que quer se relacionar, ou principalmente de um líder ou de um educador, é conseguir tirar o melhor dessa característica das pessoas com as quais ela lidera, com as quais ela educa, com as quais ela se relaciona, né? Então, por isso que muitas vezes a gente vê assim relacionamentos esgotados, né? Um relacionamento amoroso onde as pessoas ali estão querendo se separar, e aí tu vai a fundo para entender, poxa, não é porque acabou o amor, porque o amor não acabou, não é porque perdeu o tesão no outro, porque continuam sentindo, né, um prazer, um desejo um pelo outro, mas sim porque um fica exigindo que a outra pessoa, exigindo da outra pessoa coisas que ela não tende a fazer, iniciativas que ela não tende a ter, por conta desse temperamento. Então é a mesma coisa você querer exigir de um fleumático, né, que é um desses temperamentos, que ele tenha a iniciativa de propor as comemorações, que ele vá atrás para fazer as viagens, que ele veja a data das próximas festas. Ele não vai manter essa energia por muito tempo, talvez ele vai fazer ele porque tu está exigindo dele, mas por ele não ter esse conhecimento e por ele não se dedicar a treinar para isso, é óbvio que aquilo ali vai acabar se desgastando. Tu está exigindo dele um tipo de atitude, um tipo de temperamento do qual ele não tem, uma forma de experimentar o mundo do qual ele não tende a ter, né? Então, das duas uma, ou ele vai precisar de muito treino para isso, e aí isso não depende de você, porque depende dele, aí tu está entregando o controle para algo que não está nas tuas mãos, ou você simplesmente para de ficar exigindo isso dessa pessoa, e aí você vai extrair o melhor dele em relação àquilo que o temperamento dele pede, né? Então a mesma coisa dos sanguíneos, né? Uma das maiores dificuldades é de poder lidar com, eu vejo que os pais, né, de conseguirem educar os filhos que são mais sanguíneos, né, que estão ali, que é o ar que acaba se dispersando muito fácil, o filho que não se organiza, né, sei lá, o teu marido ou tua mulher, né, exigir que um sanguíneo seja organizado. É uma loucura tu querer que uma pessoa que tem o temperamento mais de sanguíneo, que é o ar, né, que acaba se dispersando, né? É óbvio que essa pessoa ela não vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Então é muito melhor que tu foque, né, que o teu filho, no teu filho, na educação do teu filho, para atividades mais lúdicas, das quais ele tem um temperamento característico mais voltado para isso, né? Então, querer exigir que um temperamento, uma pessoa de um determinado temperamento, ela haja o tempo inteiro com algo que é totalmente contrário àquilo que ela está mais predisposto, é querer que uma árvore mergulhe na água, né? Não vai acontecer. A árvore está ali, ela está parada, né? Tu querer que ela vá lá e mergulhe na água sozinha, não vai acontecer. Então, a gente precisa mudar as nossas exigências em relação àquilo, em relação àquela pessoa, né? E principalmente se ela não tem acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então não adianta querer exigir de um sanguíneo que ele tem um temperamento, uma forma de reagir ao mundo, uma forma de lidar com o mundo como se fosse um melancólico que é totalmente organizado, né? Da mesma forma o colérico, né? Passando aqui um pouquinho para cada um para a gente dar uma pincelada em cada um, né? O colérico ele tem a capacidade maior de liderar, né? A capacidade de tocar projetos, de começar e ir até o fim, né? O colérico ele tem, só que por outro lado ele vai ter essa dificuldade de ceder, ele é expansivo, ele não tem flexibilidade, ele não consegue admitir quando ele não está sendo a pessoa, o melhor daquela turma. Então, por um lado, ele tem algo muito positivo, que ele começa os projetos e consegue tocar, consegue liderar. Por outro, ele não tem muita flexibilidade, ele não gosta de ceder, então ele vai ter uma certa dificuldade para relacionamentos.
Então isso a gente precisa entender, né? Então é isso que vem a estrutura do temperamento, né? Eu costumo dizer que eu invento essas questões de constância para me treinar, porque eu não sou nada colérico, né? Eu sou uma pessoa mais pro lado do fleumático. Então, o que eu faço? Eu me treino a conseguir ter constância, porque se eu deixar, eu me distraio, eu não consigo completar as coisas que eu começo, eu tenho uma predisposição a não dar sequência. Então, por saber disso, por ter acesso a esse conhecimento, eu me coloco em situações, por exemplo, estou aqui fazendo lives 2 vezes por dia, né? Óbvio que agora isso se tornou natural, porque é um treino, mas a dificuldade para mim é muito maior do que uma pessoa que é colérica, que simplesmente ela está ali, ela vai lá e toca isso naturalmente. Entendeu? Então, de um lado, a gente tem que entender, não exigir da pessoa aquilo que ela não tem muita predisposição, né? O temperamento dele não é compatível com isso, então, de um lado, para a gente conseguir, né? Truque para a gente conseguir se relacionar bem. De um lado, eu me relaciono com os outros sem ficar exigindo aquilo que não é muito do temperamento dele. Esse é um exercício de empatia. Do outro lado, quando se trata de mim, é me autoeducar. É buscar experimentar o mundo de um outro modo, como esse exemplo que eu dei agora em relação ao colérico e ao fleumático, né? Em relação a se colocar em situações das quais eu vou, de propósito, trabalhar esse meu outro lado, esse lado que eu tenho um pouco mais enfraquecido, né, em mim, né? Então, dessa forma, eu consigo trabalhar e ir melhorando, né? E assim, eu consigo reagir de outras formas em determinadas situações, né? Por mais que eu seja uma pessoa mais introspectiva, eu consigo usar como ferramenta e como capacidade, no momento que eu chego no lugar, eu consigo ser expansivo, falar com uma maior bravura, com uma maior expansão, porque eu estou treinando, né? Eu não tenho essa predisposição, mas isso, como eu falei, não determina, né? Então, o melancólico, por exemplo, para passar por todos aqui, né? O melancólico, o símbolo dele é a terra, né? Aquela coisa que absorve o impacto. O que é a terra, né? Tu passa ali uma faca sobre a terra, ali, tu coloca alguma coisa, ela fica marcada, né? Então, o melancólico, ele tem mais dificuldade quando passa pela marca de um término de relacionamento, ou quando ele acaba criando muitas cicatrizes, ele fica marcado, ele guarda aquele rancor, né? Então ele acaba tendo esse símbolo de acomodação e resistência a soltar, né? Então o fleumático, né, a água ela se espalha, né? Então ela tende a ter mais essa característica de envolver e espalhar, né? Do outro lado, o fogo, que é o colérico, ele expande, ele é uma pessoa mais expansiva. Do outro lado, o ar, né? O ar que acaba se dissipando, mas envolvendo ao mesmo tempo, que é o sanguíneo. Então, o colérico, ele tem que chegar numa festa, ele tem que marcar a sua posição, ele tem que ser aquele cara que chama a atenção. Por outro lado, se ele está num relacionamento, ele está num debate, numa discussão, ele prefere perder a razão, mas ele não abre mão de estar ali certo naquela discussão, ele tem mais dificuldade. Então, o que o colérico tem que fazer? Ele tem que ter um sistema de anti-incêndio ali dentro dele, saber, poxa, ele tem que conseguir se policiar, de saber, poxa, já estou eu aqui tentando lesar as individualidades, né, da outra pessoa. Então, isso acaba consumindo a outra pessoa. O colérico, quando termina uma relação, por exemplo, ele nem se dá conta porque ele ficou ali consumindo a outra pessoa, né? Ele ficou ali não respeitando a individualidade do outro, porque ele é expansivo, porque ele toma conta, porque ele acaba, né, abarcando a outra pessoa. Quando vê, o relacionamento acabou e ele não percebe isso. Por outro lado, o fleumático já é o contrário, né? O fleumático é aquele que não percebeu que acabou porque ele estava ali na sua, as coisas foram acontecendo e ele nem se deu conta. Quando veio, o relacionamento acabou. É o contrário. Então, o truque para que a gente conviva bem realmente com as outras pessoas, utilizando os 4 temperamentos, aí é truque para tudo, aí vale para tudo, vale para a vida, né? Que é por isso que eu bato tanto nessa tecla. Não quer depender dos teus temperamentos para ter um modo reativo no mundo? É muito simples. É só você deixar de ser um egoísta e parar de olhar para si. Essa é a técnica, o truque para conseguir conviver bem com as outras pessoas. Isso nada tem a ver com abrir mão, eu vou abrir mão daquilo que eu quero. Você pode continuar desejando aquilo que você quer, trabalhando para isso, mas não fazer com que isso te torne uma pessoa soberba e arrogante que queira passar por cima de todo mundo. Pronto, para você conseguir conviver bem com as outras pessoas,
É simples, é deixar de ser um egoísta e entender que o outro sente de uma forma diferente de você. Aí você não é mais refém dessa questão do temperamento, que é essa estrutura mineral da qual eu estava falando, né? Você vai viver focado nos seus valores, mas entendendo que do outro lado existem pessoas que experimentam o mundo de um modo diferente de você, devido a esses temperamentos. Né? Então essa é a melhor forma do que ficar esperando, cruzando os dedinhos e torcendo que a outra pessoa vai pensar exatamente como você. Isso é loucura, isso é querer entregar o controle na mão de algo que você não controla. Então, sabe, né? Fleumático é água, né? Se espalha. Melancólico é a coisa mais da introspecção, ele marca, ele sente. O sanguíneo, ele se comunica, ele envolve, e o colérico é o consumo, ele expande. Então, quem quiser saber um pouco mais dessa aula, lá no meu feed tem os 4 temperamentos, uma aula de quase 1 hora falando só sobre isso, mas queria só dar essa pincelada hoje com vocês, levando esse tema para o lado dos relacionamentos e a importância que tem da gente se conhecer, entender a forma da gente reagir e respeitar, praticar essa empatia em relação aos outros também. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje, 228. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui cedinho também para mais uma live 229. Um grande beijo, ótimo sábado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.